Marítimo na TSF, edição de sexta-feira. Boa tarde. O Marítimo recebe este sábado o Santa Clara, um jogo que, além do objetivo da vitória, apela à vertente solidária dos nossos adeptos. O pontapé de saída está agendado para as 15h30 no Caldeirão. Neste jogo poderá trocar um alimento por um bilhete e juntos fazer a diferença nesta causa solidária promovida por um adepto verde-rubro. Na antevisão ao encontro, o nosso treinador Vasco Seabra afirmou que o grupo está motivado e otimista para conquistar os 3 pontos, porém alertou para a qualidade do adversário numa partida que coloca o maior das ilhas frente à formação açoriana. Os nossos juniores viajam até as Caldas para defrontar a formação local. Já a equipa B recebe este domingo a Camacha pelas 4 da tarde em Santo António. Nas nossas modalidades, o handball joga este sábado em casa diante do Módicos, o basquetebol e o hóquei em patins jogam fora de portas frente ao CIMEC e ao Clube Académico da Feira, respectivamente. Hoje é meu convidado o Luís Olim, vice-presidente do clube e um dos administradores da SAD Verde Rubra. Luís, é um orgulho regressar a casa. Sim, boa tarde. É realmente um orgulho, acima de tudo, sempre com a vontade de acrescentar, com o benefício de trabalharmos na instituição que nos gera a maior paixão que nós temos, e daí esse orgulho de poder voltar a contribuir para o dia-a-dia do Marítimo. Marítimo na TSF de hoje, que teve a produção do Nuno Pereira, por isso as questões foram colocadas por ele. És o jogador com mais jogos no Marítimo. O que significa isso para ti? Bem, na verdade, é um simbolismo interessante, que me honra, acima de tudo, porque estamos a falar de um clube já com muitos anos de história, e que passou e por onde passaram grandes jogadores, grandes atletas, uma história recheada de situações de luta e de ultrapassagem de obstáculos muito grandes que nos foram colocados, e poder ter uma marca dessas que faz sempre ter alguma referência, juntamente com todos esses nossos heróis que foram construindo a nossa história, é uma honra muito grande, também beneficiando, obviamente, de já ter disputado competições que envolviam um número de jogos muito mais elevado do que aqueles que no passado tinham tido a oportunidade de o fazer. E no fundo acaba por ser isso, um simbolismo, é mais pelo simbolismo e pela honra, não tanto por qualquer outro tipo de estatuto que isso signifique. Ainda assim, vou-me intrometer aqui nas questões que o Nuno preparou para dizer que reconheces que és uma figura emblemática do clube, isso não há dúvida. Não sei, eu quando olho para mim não vejo isso, é mais fácil de ter essa sensação por aquilo que são as reações das pessoas e a forma como se é reconhecido no dia-a-dia e entre a nossa massa adepta. Traz sempre isso um pouco ao de cima, mas eu quando olho para mim não vejo esse, ou não sinto esse peso. Sinto que sou mais numa casa que é muito grande, numa história, como já falamos, que é enorme, e que acho que cada um de nós, por muito que contribua e com muita coisa importante que muita gente aqui dentro já fez, acaba por ser uma gota num oceano bastante mais vasto. Luís, estiveste com o João Luís no estrangeiro, e há aqui 2 questões. Como é que foi essa experiência e também como é que foi estar longe da família? O lado negativo é esse segundo ponto. Não é? O estar longe da família foi difícil para mim, foi difícil para os que ficaram. Felizmente hoje a tecnologia permite-nos amenizar um pouco essas dificuldades, mas depois teve muita coisa positiva. A nível profissional foi uma experiência diferente, não só porque vamos para uma cultura diferente, para
clubes que têm contextos também diferentes em termos organizacionais, mas também porque foi a primeira vez que eu saí da Madeira para viver uma experiência fora, nem como estudante, embora nunca o tenha sido exclusivamente, como é habitual com muitos jovens da nossa região, quando vão estudar para o ensino superior, passam essa experiência. Os anos que eu estive ligado ao ensino superior também foi cá na nossa universidade, portanto foi a primeira vez que tive essa experiência também a nível pessoal, e a adaptação a esse nível foi boa. Em termos profissionais foi muito mais bagagem, porque tive que lidar com coisas novas, que me fez ir à procura de outras soluções, de outras competências, de outras valências, e nesse sentido sinto que enriqueceu. Trabalhar com o João Luís no treino e agora trabalhar com o João Luís para dirigir a Sociedade Anónima Desportiva do Marítimo. Como é que foi e como é que será? Assim, são áreas diferentes, mas eu penso que em termos daquilo que são os princípios, manter-se-á tudo na mesma. Todos nós somos capazes de reconhecer no João Luís uma pessoa dos mais altos, mais elevados valores e princípios. Aquilo que se calhar pouca gente tem experiência é depois, enquanto a sua exigência enquanto profissional, que é muito elevada, e não sei se as pessoas têm a verdadeira noção do que é o rigor e a exigência com que o João Luís trabalha. Eu já tenho alguma experiência a esse nível, tive agora um ano inteiro a trabalhar com ele na área do treino, já o tinha feito no passado aqui no Marítimo, já tinha lidado com o João também a outros níveis, enquanto meu treinador, enquanto meu diretor, e sei perfeitamente qual é a sua exigência, qual é o nível de intensidade que este trabalho vai ter, e sinto que estou preparado. Sinto que essa vai ser uma grande mais-valia para a nossa organização, para a nossa instituição, e, portanto, as expectativas também são as mais elevadas possíveis. Os sócios do Marítimo quiseram mudar e, de forma expressiva, o presidente da direção e, por conseguinte, também vocês aparecem como os pioneiros da SAD do Marítimo para esta liderança. Que projetos aqui há para que o Marítimo seja cada vez mais e melhor? Os projetos, dentro daquilo que foi apresentado já durante a campanha eleitoral, têm muito a ver com processos. Nós acreditamos que podemos trazer aqui novas questões para melhorar aquilo que já era bem feito, para corrigir algumas que eventualmente pudessem não estar a correr da melhor forma, mas essencialmente tem a ver com processos. Nós queremos implementar ao nível do futebol jovem processos que nos trazem uma maior probabilidade de conseguir potenciar os mais jovens, que são transversais desde o nosso futebol sénior até aos escalões mais baixos, obviamente adaptando os níveis, os graus e aquilo que é feito em cada patamar, não é? Nós não vamos obviamente colocar miúdos de 7, 8, 10 anos a fazer as mesmas coisas que os profissionais fazem, mas temos como projeto introduzir várias áreas que hoje achamos que são, embora complementares, fundamentais para aquilo que é o rendimento desportivo. Continuamos a querer associar aquilo que é a formação desportiva à formação pessoal de cada um. Esse é claramente um projeto muito forte que existe, que tem a ver com o futebol jovem. Continuar o caminho de evolução do futebol feminino, que o Marítimo tem sido um caso bastante positivo no nosso país, e esse é claramente um bom exemplo que nós queremos continuar a procurar evoluir. Também assumimos a responsabilidade organizativa do futsal,
nesse sentido de criar processos que permitam que nós tenhamos uma linha condutora, que tenhamos um objetivo bem definido e que as coisas consigam ser feitas de uma forma sequente ou sequencial e consequente. No fundo, o nosso projeto assenta muito nesta palavra que são os processos. Portanto, estamos a falar numa SAD que vai chefiar e organizar a equipa A, B, Sub-23, depois também todo o futebol jovem, mais o futebol feminino e ainda o futsal. Futsal, e ainda incluímos os veteranos também, que tem sido uma secção mais ou menos independente do clube. Digo mais ou menos porque existe sempre alguma colaboração, mas a organização tem sido mais independente do clube do que as nossas modalidades federadas, digamos assim. E neste momento nós queremos trazer de volta também os veteranos para mais próximo daquilo que é a organização do clube, tentando até promover aqui uma junção. Nós temos dois grupos um bocadinho distintos, temos as velhas glórias, as autodenominadas velhas glórias, e temos os veteranos de competição, onde estamos a disputar campeonatos de mais 35 e de mais 45. Neste caso queremos também promover aqui uma unificação destes dois grupos e trazer para dentro do clube com algumas ideias que também penso que vão ser bem acolhidas, nomeadamente ao nível das nossas comunidades, e vamos tentar pôr tudo isto em prática, dentro disto que se torna depois um barco bastante grande, não é? Mas que daí também nós termos procurado a profissionalização da nossa administração para que possamos dar resposta a esta tão grande exigência, porque não é só a exigência da organização, mas é do nível que se exige para o Marítimo, não é? E porque falamos de veteranos e de velhas glórias, aqui teríamos o João Luís nas velhas glórias e o Isolino nos veteranos, ou como é que seria? Não, a intenção é precisamente essa, fazermos parte de um grupo só, porque existe um excelente relacionamento entre todos, não, nem faz muito sentido andarmos aqui a distinguir esses grupos. Se for pelas idades, eventualmente teria que ser assim, mas o nosso objetivo é que todos façamos parte do mesmo, que possamos ser pessoas que continuam a passar a história do clube de uns para outros, que se consiga apoiar também, essa vertente também está no nosso projeto, que se consiga apoiar aqueles nossos antigos atletas que por uma razão ou por outra têm algumas dificuldades a nível de colocação de emprego, que têm dificuldades às vezes momentâneas na sua vida, seja ao nível da saúde, seja ao nível financeiro, como eu já disse também o exemplo da colocação para emprego, ou seja, todas estas áreas estão contempladas no nosso projeto para que o clube também possa ter aqui uma forma de apoio, e que continuemos a ser bandeiras, ou continuemos a ter estes ex-atletas como bandeiras daquilo que é o Marítimo, daquilo que é a história do Marítimo, e na ligação com os sócios e principalmente com as nossas comunidades, que muitas vezes sentem-se também um bocadinho mais afastadas, mais desligadas, e que faz todo o sentido. Eu já consegui sentir um bocadinho daquilo que é ser imigrante, não me posso comparar com a maior parte das pessoas que já têm muito tempo fora da nossa ilha, mas consigo perceber um bocadinho de quanto é importante sentir esse apoio e muitas vezes sentir que ou poder utilizar o seu clube também para mostrar aquilo que é que são as suas raízes no sítio onde estão. E, portanto, nós queremos dar isso também às pessoas. Amanhã há jogo com o Santa Clara, derby insular, sem falar na costela que tens agora de vice-presidente da direção do clube, de administrador da SAD, mas o Luís Oli, adepto incondicional do nosso Marítimo. Perspectivas para esse jogo? As perspectivas são que nós possamos continuar esta linha de crescimento, de continuar invictos
pela primeira vez estar 3 jogos consecutivos sem perder, mas que acima de tudo se consiga acrescentar a isso, na verdade é uma vitória, para que consigamos atingir lugares na classificação que nos deem outra tranquilidade, que nos permitam continuar a trabalhar no sentido de melhorar tudo aquilo que temos à volta, toda a estrutura que está à volta, mas que ninguém pode dissociar o resultado que é conquistado dentro de campo, que é isso, se associa também o crescimento excepcional da equipa, que isso faça com que as pessoas vão alimentando a chama da paixão, e que consigamos aumentar o nosso número de adeptos no estádio. Isso será sempre um fator muito importante para nós, que se consiga ir aumentando jogo para jogo esse número de espectadores, o ambiente do Caldeirão, que se consiga demonstrar também a estes jogadores, que muitos estão cá há pouco tempo e ainda não sentiram a verdadeira força da nossa massa adepta e a verdadeira dimensão do nosso clube, que consigamos ir trazendo isto cada vez mais. E, portanto, as minhas expectativas para o jogo da amanhã é que seja mais um degrau nesse sentido, de chegarmos ao nível que nós pretendemos, e que é o que se coaduna com o nome do Clube Sport Marítimo. Pois, eu conheço desde criança e sei o quanto tu sofres pelo Marítimo. Agora, na condição de dirigente, quer dizer, os nervos não serão mais do que aqueles que já tinhas enquanto adepto. Há outra responsabilidade. Sim, ser mais, eu não sei se era possível ou se será possível. A experiência que eu tive nestes primeiros jogos realmente não foi muito boa a esse nível, porque foi um sofrimento tremendo, ainda por cima à distância, que nos faz sentir sempre um pouco mais impotentes. Agora, tem ainda a responsabilidade de estar próximo, de estar ao nível da organização do jogo, ter a responsabilidade também de conter algumas coisas, alguns comportamentos que nós temos a liberdade de ter quando estamos em casa no sofá, mas eu acho que isso funciona ainda para prejudicar mais a questão do sentimento, que é ter que guardar para dentro, ainda torna mais difícil. Ou se calhar ainda faz sentir mais algumas coisas que não podemos extravasar, mas tenho tentado me preparar para isso a cada jogo, mas acho que esse sentimento todo esse sofrimento durante um jogo, acho que é impossível ser maior, mas também provavelmente será impossível ser menor, porque ainda tem mais a questão da responsabilidade e da importância dos resultados que se procuram atingir. Luís, um último apelo para que os nossos adeptos amanhã possam colocar na sua agenda que há jogo e é preciso ir aos Barreiros. Para além daquele que será uma situação comum a todos os jogos, que tem a ver com o apoio à equipa, com aquilo que é o acréscimo de capacidade que efetivamente o nosso público traz aos jogadores. Amanhã temos mais algumas coisas que são importantes, que é a nossa ação de um alimento, um bilhete. Ou seja, temos aqui uma causa solidária que acho que nos deve mover a todos também. Queremos recuperar cada vez mais a nossa chama, criar o ambiente que nós pretendemos no nosso estádio. Já temos a nossa casa de volta. Também procuramos agilizar as coisas para que alguns constrangimentos que têm acontecido, também por razões alheias a nós, porque não somos nós que definimos as regras da exigência de testes e certificados, mas que temos que as cumprir. Procuramos agilizar essa situação e fazendo também um apelo para que as pessoas possam comparecer mais cedo
Da nossa parte também foram criadas mais e melhores condições, acreditamos nós, para que não existam tantos constrangimentos à entrada do estádio. Portanto, que isso seja também um incentivo para que as pessoas possam ir. E dentro deste jogo temos aqui muitas boas razões. Estamos num momento bom. É um jogo muito importante para nós em termos de classificação e de pontos. Penso que a equipa tem demonstrado que está a seguir um caminho em termos de exibição, em termos de qualidade exibicional, no sentido daquilo que as pessoas pretendem e que se identificam. Amanhã vamos tentar dar novamente esse passo e era fundamental termos toda a gente do nosso lado para que se consiga continuar esse caminho. Luís, é sempre uma honra ter-te no meu programa. Já sabe, sábado, pelas 15h30, temos encontro marcado no Caldeirão. Contamos com todos no apoio ao maior das ilhas. Boa tarde, sempre juntos. Este foi o seu Marítimo na TSF.